Organizando minhas ideias, gente. Tô organizando minha cabeça. Furacão de Arcadia Bay. Rachel Amber é o furacão de Arcadia Bay? Será? Será que ela é? Porque no meu coração, depois de começar a jogar Life is Strange Double Exposure, ela é. Ela é o verdadeiro furacão. Ela é a razão pela qual Arcadia Bay estava prestes a ir pelos ares. E essa pode ser a teoria mais louca de Life is Strange que você já viu, mas eu pensei isso, tá? Eu pensei. E pode não ser uma teoria 100% original da minha cachola, mas eu pensei nisso. E hoje eu vou trazer pra vocês os pontos e as brechas de roteiro que mais fazem sentido pra que isso seja verdade, gente. Então vem comigo. Se tem furo de roteiro, tem espaço para teoria. Isso foi algo que eu estava falando para o meu queridíssimo chat durante essa semana enquanto eu estava jogando Life is Strange. E para mim, os criadores de Life is Strange, eles podem dizer o que quiserem. Eles têm o direito, porque eles criaram. Eles criaram essa obra-prima. Eles trouxeram à tona o queridíssimo Life is Strange 1 lá atrás, entendeu? Com a queridíssima Chloe, Max e toda a sua dramaticidade adolescente em meio a perigos muito reais, né? E em meio a toda aquela atmosfera tensa que nós vimos no jogo. Mas, pra mim, furos de roteiro são como... Ai, são pequenos, assim, ó, aberturas que a gente consegue extrair tantas coisas, gente. São coisas tão preciosas. E eu tô fazendo em live a maratona de Life is Strange, jogando na ordem cronológica pela primeira vez, né? E isso você pode conferir no canal Live Gameplays, que tá lá, playlist bonitinha, maratona focando na Max e na Chloe, exclusivamente, porque eu ignorei os outros jogos por enquanto, pra poder fazer uma sequência ali em que eu focasse apenas na Max e na Chloe desde quando elas eram crianças. Então o episódio bônus de Before the Storm é o primeiro ponto pra começar, depois Life is Strange Before the Storm, depois Life is Strange 1, depois o Double e depois o novo jogo que eu vou jogar dia 26, tá? Tá tudo pronto. O Retorno das Malucas, dia 26, Chloe de cabelo verde e a Max lá causando BO. E eu ainda não sei o que vai ser o final do Double, né? Mas vamos lá. Jogando em ordem cronológica, dá pra perceber algumas coisas que elas trazem à tona um pensamento de: será que a Rachel não tinha poderes mesmo? Será? Porque olha só, pensa comigo. Life is Strange é o mais novo X-Men. Tá? Ele se tornou uma franquia em que cada jogo você tem um personagem que tem poder. Então você tem o primeiro jogo que tem a Max, que volta no tempo. O segundo jogo tem o querido lá que faz BRUM. Tem o True Colors, que a menina consegue, né, ter um rolê com as emoções e tudo mais, né? Ela visualiza as emoções e popopó. E a gente volta pra Max com o poder dela mais avançado, certo? Certo. O Before the Storm é um jogo que tem a história da Chloe, o passado dela, sem a Max, porque, né, a Max ficou ali uns 300 anos sem mandar mensagem, responder mensagem, mandar carta, não tinha nada. Max sumiu no mundo, desapareceu, foi pra Seattle e teve uma realidade alternativa que não tinha melhor amigo. E a gente conhece a Rachel. E a Rachel, ela é uma personagem que, pra mim, ela tem muitas camadas. É uma personagem muito problemática, mas que, ao mesmo tempo, a gente sente a ausência dela quando tudo dá errado e você entende quem era ela no Life is Strange 1, sabe? Então, assim, meio que fica tudo muito... aquela coisa de você pode até não gostar da Rachel, mas é triste o destino dela, sabe? É muito isso. E, assim, jogando na sequência, né, bem bonitinho, assim, uau, todo um dia após o outro, você já vai pulando de jogo em jogo, eu comecei a olhar e analisar melhor e falar, cara, no meu coração, a Rachel tem poderzinho, sim, ou melhor, tinha, né? Antes dela ir de Lucy Gray do Snow, antes de ela ser a representação perfeita da música da Olivia Rogéria dos filmes da Lucy Gray, né? Que ela foi de You Can Catch Me Now muito rápido. Mas, assim, vamos analisar o porquê dessa teoria da Rachel ter poderes, tá? É o seguinte, em Before the Storm, a gente tem um momento em que a Rachel descobre que o pai dela estava traindo a mãe dela. E automaticamente traindo ela também. Na cabeça dela, traição. A gente vai descobrindo depois que não é bem isso. Mas rolou uma traição.
só rolou beijo com outra mulher. Com isso, a Rachel dá uma coringada, né? Ela dá uma coringada ali. Primeiro que ela age de uma forma que pra mim eu já fico meio assim, porque ao invés dela pelo menos manter ali com a Chloe um diálogo, ou pelo menos tipo, eu não tô legal, ela simplesmente surta. E aí depois ela tem uma crise de querer queimar a foto do pai, tudo, né, numa lixeira, só que não satisfeita, ela chuta a lixeira e ainda grita. Esse grito, vocês podem reparar que passa um vento, passa um ventinho e a floresta faz boom e começa a pegar fogo e vira um incêndio florestal que simplesmente começa a destruir a floresta inteira e vira um risco pra Arcadia Bay. A bichinha tava pronta pra destruir a cidade, tá? Tudo porque o pai dela beijou outra mulher. Jesus ali bem, né? E nesse momento, quando a gente joga a primeira vez, você até pode olhar e falar, não, beleza, normal, ela deu uma coringada. A segunda vez você fica tipo, nossa, passou um vento, né? E a terceira vez você fica, ela conseguiu fazer um incêndio florestal muito rápido, né? Ela fez o fogo se alastrar muito rápido. Então assim, loucuras da minha cabeça? Não sei. Faz sentido pra mim. E por que o Before the Storm seria o único jogo que não tem um X-Men? Se todos os outros Life is Strange tiveram. Mas tá contando o passado da Chloe. Tá, gente, mas tá contando o passado da Chloe. E daí? O que impede de ter uma personagem que tenha poderes? E toda a forma como a Rachel lida com todas as situações, ela é tipo, vai de 0 a 100 muito rápido. Então, uma situação que, sei lá, ela pode, ok, tá triste com alguma coisa de repente, essa tristeza, ela se torna algo muito grande. E assim, a mudança dela de emoções, a forma dela de lidar com determinadas situações, é uma forma que ela não consegue realmente gerenciar as emoções dela. E se esse descontrole não for somente resultado de questões de saúde mental, mas também o poderzinho dela que ela deveria ter, assim, poderzinho de manipular elementos da natureza, talvez, não sei. Só que aí a gente chega em Life is Strange 1. E no Life is Strange 1, a gente tem a ameaça de um furacão. Ai, que tá chegando um tornado, furacão, negócio em Arcadia Bay. E a Max, nesse sonho dela, que ela já começa o jogo tendo ali um sonho com esse furacão chegando, aparece um animal. Que animal que é esse? É o patrono do Harry Potter. Pois é, aparece lá um cervo, né? E é um guia pra ela pra chegar ali na torre e ver o furacão acontecendo e todo aquele caos, certo? Só que ele não aparece só uma vez, ele aparece várias vezes. Principalmente quando acontece o fatídico momento de a Rachel ser encontrada. E aí que vem uma teoria que eu já tinha visto antes, tá? Eu acho que eu vi em algum tic-tac gringo ou foi no Reddit, mas que esse servo seria a representação da Rachel, ou até mesmo ela na forma ali de um patrono mesmo do Harry Potter, praticamente, de um animal ali, um fantasma ali surgindo pra ser um guia pra Max, né, das atitudes que ela deveria tomar. E pra mim, depois que eu fui começar a jogar o Life is Strange, o Double Exposure, em que eu vi todo o rolê da Max, os poderes dela de mexer com realidade, eu falei, pera lá, porque antes ela tava mexendo no tempo e um furacãozinho era o grande problema. Agora, vocês estão me dizendo que ela tá mexendo com realidade. Gente, a bichinha, ela não tava só voltando no tempo, indo e voltando. Ela estava fazendo malabarismo com realidade. Ela estava pegando um elemento de uma realidade e levando para outro, como se ela tivesse indo fazer compra no supermercado. Ela estava louca. E eu fiquei junto, porque é uma brincadeira de vivo ou morto esse jogo. Você tem que uma realidade que a amiga dela tá viva e a outra que tá morta. Assim, os poderes dela aumentaram muito, gente. Não tem como. Então, pensa comigo, tá? Vamos pensar junto? Vamos pensar? Vamos pensar? O que acontece? Você tem a Max com poderes evoluídos, certo? Mexendo em realidade, tudo. Provavelmente sem uma consequência grande. Ainda, claro que vai ter alguma consequência, tá? Ainda não terminei de jogar esse jogo. Mas, vamos lá. Mexendo com realidade. Você tem a Max adolescente, que ela mexia com o tempo e que, por causa dela, aconteceu um furacão. Mas será que foi por causa dela? Será que já não era algo que estava sendo trazido da Rachel como uma vingança na cidade? Porque assim, no Before the Storm, a Rachel ela demonstra muito que ela quer sair de Arcadia Bay, assim como a Chloe. Por isso que as duas, querendo ou não, uma se encontra na outra. E de certa forma, a Rachel tem uma raiva da cidade, principalmente depois que o pai dela, né, ela descobre todos os bololô da vida dela, do pai dela e pipipipopopó. Com isso, por que não, depois de
tudo que aconteceu com ela, de um final tão triste por causa do professor, filho da que acabou com a vida dela e do Nathan, né? Nathan e o professor acabaram com a vida dela. Então, assim, um outro plano, meio que ela não conseguiria manifestar esse poder dela e ocasionar esse furacão, sendo que ela ocasionou um incêndio florestal de grandes proporções em Arcadia Bay, com um grito de raiva, só em uma explosão sentimental. Eu sou louca, eu sei, mas segue meu raciocínio. Porque assim, olha a brecha. Além da gente ter a Max com poderes evoluídos e a gente não ter uma consequência climática direta associada a isso, a esses poderes dela de realidade alternativa, sempre que a Max tá utilizando ali os poderes dela já na reta final, a gente tem esse servo aparecendo como um guia. E a Rachel, ela poderia muito bem ser essa manifestação, mostrando ali, tendo uma conexão com a Max, já que a Max estava ajudando a Chloe nas investigações, para poder mostrar para ela, olha, tipo, o professor e o Nathan fizeram tudo isso. Eles são os culpados, tanto pela Kate ter tido aquelas fotos tiradas dela, quanto por mim. Façam justiça. Só que você tem um final em que você pode ter a cidade destruída pelo furacão, e você tem um final em que a Chloe vai de base. Se a Chloe foi de F, vai assim de morte matada, o Nathan, ele é preso e ele já delata o professor. Por isso que não teria o furacão, não necessariamente porque a Chloe precisa morrer, a Max precisa fazer as coisas acontecerem do jeito certo e não utilizar os poderes dela. Basicamente, a conexão que haveria entre esses fatos, né, entre o furacão, a Chloe, a Max, seria unicamente porque o furacão não acontece em um momento em que a Chloe, ela acaba sendo um sacrifício necessário para que o Nathan seja preso em flagrante, ele delata o professor, os dois vão presos e acontece a justiça. Então não acontece a Kate tentando se jogar de um prédio, não temos nada além disso da Max sendo presa pelo professor, a Chloe sendo morta de outra forma, não tem. Olha como é fácil. Só que, caso isso não aconteça, né, caso você siga um outro caminho, a cidade, ela sendo destruída, também é uma vingança da Rachel, porque não sobra ninguém. Não sobra Nathan, que o Nathan já, né, o professor já tinha acabado com ele, mas também não vai sobrar o professor. A cidade vai embora, tudo acaba. E é uma revolta dela, porque também meio que ela não teve a justiça dela. Então, a Max considerar que o furacão é culpa dela, poderia ser um erro. E aí entra o ponto dos criadores do jogo falarem sobre isso, como uma forma de tipo, não, porque foi a Max mesmo. Mas, por terem criado um jogo novo em que os poderes da Max são grandes demais, dá essa brecha. Cria essa brecha de, tipo, a gente pensar, pô, então teria que acabar o mundo, mano. A Max, ela teria que, tipo assim, ter 300 furacões. E ter uma reação climática, assim, avassaladora. E o que eu vejo é que a Rachel poderia muito bem ser a razão do furacão. E que os criadores do jogo poderiam, inclusive, aproveitar essa oportunidade no jogo novo e trazer isso à tona. Seria o babado dos babados. Pra mim, eu acho sim que os poderes da Max, eles podem ter relação direta com o furacão. Não sou a pessoa que vai olhar e falar, criadores do jogo estavam errados. mas eu gosto muito de lidar com as teorias do jogo, porque Life is Strange é um jogo que tem 1 milhão de teorias, né? A gente pode olhar pro personagem e falar, pô, esse personagem tem uma carinha de Stalker, e ele não ser, mas o jogo, ele entregar alguns furos e algumas brechas em que ele poderia muito bem ser também o Stalker, que essas brechas que ocorrem naturalmente por conta da criação de um novo jogo e da expansão de universo. Então, assim, o universo, ele cresceu muito. O que eu tô achando do jogo novo de Life is Strange até agora? Ele não é comum. E ele possibilita que a gente tenha brechas em roteiro pra teorizar mais coisas. Eu gosto disso. E eu tô gostando desses poderes da Max evoluídos. Por mais que eu sei que não é a mesma coisa que o jogo principal, sabe? Então, assim, são brechas que trazem à tona esse sentimento de, tipo, a história, ela tem muito a oferecer. E a questão da Rachel, pra mim, é algo que ficou martelando há muito tempo. Eu lembro, inclusive, que eu fiz um vídeo no TikTok, acho que foi 2024, falando sobre a possibilidade da Rachel ter poderes, mas essa questão dela, do furacão, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Se vocês já viram, não esqueçam de comentar, de trazer também conteúdos de outras pessoinhas que já falaram sobre isso, mas eu nunca vi. Então, pra mim, tô aqui trazendo pra vocês, entendeu? Tô trazendo e vocês digam o que vocês acham. Se gostam das teorias de Life is Strange, se acham tudo uma besteira. É uma teoria. Teoria. Não é um fato, uma teoria, mas poderia ser um fato. Então, espero que vocês tenham gostado desses pontos, dessas brechas que eu trouxe à tona, feito vocês pensarem um pouco. E essa
essa semana tem o lançamento do novo jogo de Life is Strange, então já me conta aqui o que mais que pode vir à tona, o que vocês esperam. E provavelmente eu vou trazer mais teorias. Conforme eu vou avançando no Double, vai vindo mais coisa, né? Começando o jogo novo, vai, né? Então, vozes da minha cabeça vão atuar fortemente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que já se inscreveram no canal e também já assistiram o primeiro vídeo sobre Fatal Frame. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui também.